Falando com o ex-prefeito de Arceburgo, Antônio Roberto da Costa, conhecido como Toninho da Bolsa. A nossa conversa com o Toninho da Bolsa é sobre a eleição passada, que deu um apoio fundamental para os candidatos a deputado Marcos Pestana, federal, e Cássio Soares, a deputado estadual. Toninho, como é que o senhor avalia a sua atuação, o seu apoio para esses candidatos nessa eleição que passou? Guilherme, eu acho que esses dois candidatos ajudaram muito Arceburgo no final da minha administração e, pelo que eu fiquei sabendo, também nos 2 anos do governo Militão agora. Consequentemente, todos dois mereceram o nosso apoio. Isso não quer dizer que um deputado, por exemplo, como o Meles, não ajudou, mas esses dois ajudaram muito e são pessoas muito ligadas tanto a mim como ao atual prefeito Militão. Então nós procuramos o apoio, principalmente com relação ao deputado estadual Cássio Soares. Quando ele foi secretário de Assistência Social, ele ajudou muito e deixou o gabinete como a secretaria à nossa disposição. Consequentemente, nós tínhamos uma obrigação moral com ele e, nesse sentido, como nós retribuir esse compromisso moral através do voto. Então, fiz uma primeira reunião com ele aqui em minha casa, já no mês de junho, falando do nosso apoio. E nessa reunião chamei algumas lideranças, tanto partidárias como também de grupos sociais da cidade, para apoiá-lo. Após essa data, ele teve mais 2 vezes aqui, onde nós afirmamos esse compromisso, juntamente com outros políticos da região do município. Então, com o Cássio, fechamos todo o grupo que me apoiou na minha primeira eleição, na segunda, e também apoiou o Militão, para apoiar o Cássio Soares. Com relação à federal, estava bastante dividido. Tanto é, apenas como a título ilustrativo, nós fizemos uma reunião um dia em casa, exatamente com o Cássio Soares, e nessa reunião nós estávamos em 12 pessoas. Dessas 12 pessoas que apoiavam, dessas 12, tinha 10 com deputados federais diferentes. Olha para você ver como o deputado federal estava muito dividido. Então, por isso, o deputado federal que eu apoiei, que foi no caso o Pestana, não foi majoritário. Mas não fiquei chateado com o que foi majoritário não, que é o Meles, que é muito amigo do município e muito amigo da gente também, embora nós não estávamos com ele nessa, e foi um deputado que sempre ajudou o município. Consequentemente, nós temos um futuro garantido com ele como majoritário e o Pestana como também segundo deputado. Da mesma forma como estadual, temos o Cássio Soares como majoritário e temos o Antônio Carlos também como segundo colocado, que vai ajudar. Não tenho receio nenhum em pedir ajuda para ele a qualquer momento, caso um dia eu esteja trabalhando mais diretamente na política. Com relação então ao deputado estadual, Cássio Soares tornou-se majoritário da cidade. Isso se deve o quê? Ao seu apoio, o relacionamento maior que ele teve com Arceburgo nesses últimos anos? Pelo que ele fala, e modéstia à parte, nós trabalhamos muito, mas muito mesmo. Então, o primeiro trabalho foi trazer as outras lideranças para apoiá-lo, como o atual prefeito, o vice-prefeito, o presidente do nosso partido, PSDB, que é o Marcão. Então foram diversos políticos que trabalharam. Mas acho que para conseguir o maior número, acho que foi fundamental a nossa participação. Toninho, você acha que com a vitória do governador eleito, o Fernando Pimentel, do PT, você acha assim que terá algum prejuízo para Arceburgo nessa administração? Se a gente for olhar o resultado da política, da votação dele no município de Arceburgo, poderia trazer grandes problemas, porque ele não chegou nem a 1/3 da votação do município, ou seja, teve 1/4 e o Pimenta da Veiga teve 3/4 da votação no município de Arceburgo. Mas eu conheço o Pimentel muito direto, porque quando eu fui prefeito no primeiro mandato, ele também era prefeito de Belo Horizonte. E diversas vezes participamos junto de alguns encontros, onde eu conversei várias vezes com ele, e ele é uma pessoa, um político muito refinado,
Ele não é um político de perseguição nem nada disso. Então também acho que, apesar da derrota dele dentro do município de Arceburgo e a vitória muito massacrante no estado de Minas, eu tenho certeza que ele não vai fazer nada para prejudicar em função da derrota. Acho que até pelo contrário, conhecendo ele como eu conheço, eu acho que é aí que ele vai querer aproximar mais daqueles onde ele não foi tão votado, por que não foi tão votado. E isso eu acho que ele, por ser uma pessoa tão dinâmica, uma pessoa que demonstra ser de um caráter muito bom, eu acho que não vai prejudicar nada não. Toninho, saindo um pouquinho da esfera estadual e vamos falar daqui da nossa casa, da nossa Arceburgo. Daqui 2 anos nós teremos eleição municipal. Você, como foi administrador do município em 2 gestões, que administrou muito bem o município, isso é reconhecido pela maioria da população, como é que está aquela sensação dentro do Toninho da Bolsa? Olha, eu falo o seguinte, eu sou sempre a favor de novos políticos, de ter rotatividade dentro dos poderes, e acho que precisava aparecer lideranças fortes no município, que a gente vai ficando mais velho. Primeira vez que eu fui candidato a prefeito eu tinha 53 anos, hoje eu estou com 63, 10 anos pesa bastante, então eu sou a favor da mudança. Eu acho que gostaria muito que aparecesse candidato aí de boa índole principalmente, de um candidato que tenha um espírito empreendedor, candidato que tenha experiência profissional, candidato que tenha tudo para que eu faça o município voltar a crescer nos ritmos que foi a década passada. Então, eu gostaria que fosse, mas eu nunca falo que eu estou fora do baralho, porque uma vez vou falar daquele ditado popular, que na política só tem a porta de entrada. E eu entrei, então não estou achando a porta de saída não. Consequentemente, tudo é possível. Pode ser que a gente candidate, mas a minha intenção seria apoiar uma liderança jovem com aqueles princípios que eu acho que é fundamental dentro de um político. Cada vez mais a gente vê o que aconteceu com o Mensalão, o que aconteceu com a Petrobras agora, a gente vê que tem que ter pessoas honestas e de bons princípios, que tenham um currículo no passado que não deixe dúvida com relação à sua moral, com relação ao seu posicionamento perante a população. Então eu prefiro que apareça essa pessoa. Se você me perguntar quem que você indicaria hoje, eu não sei, eu não fiz essa análise procurando, mas gostaria que aparecesse uma pessoa nova assim. Para encerrar, Toninho, evidentemente, às vezes a gente tem que, no seu caso, por exemplo, né, que foi um bom administrador e está com essa dúvida. Mas às vezes o chamamento, a população, o anseio que a população tem de ter um município pujante, um município que possa se desenvolver cada vez mais, há esse chamamento, há esse interesse no seu retorno. E aí? Olha, eu falo o seguinte, Guilherme, quando eu fui prefeito, em 2005, no primeiro ano, eu fiz uma pesquisa para ver a satisfação pessoal do arceburguense e de orgulho de ser arceburguense. Tive uma decepção. Tinha 60% dos entrevistados não tinha orgulho de ser arceburguense, falava até em vergonha de falar de ser arceburguense. No final do meu mandato, eu fiz essa mesma pergunta. Qual era a satisfação dele ser arceburguense e o orgulho dele? 96% tinha orgulho de ser arceburguense e de falar da sua cidade. Então, isso aí mostra que a gente deve ter contribuído de uma forma ou outra para que melhorasse esse ânimo, essa satisfação. Se eu, daqui a 2 anos, vou fazer uma pesquisa novamente, se eu perceber nessa pesquisa que essa é a intenção do povo, eu não me furto às obrigações. E acho que isso é fundamental, porque o político não é ele que queira ou não ser alguma coisa. Ele tem que verificar se a população quer ele. O que a população fala? Claro que nunca vai ter a maioria, ser totalidade, mas tem que ter pelo menos uma grande maioria nesse sentido. Então, se eu fizer uma pesquisa que eu devo fazer e sentir alguma coisa nesse sentido, poderei vir a ser assim. Então existe essa possibilidade. Essa possibilidade sempre existe. Eu não estou falando que ela será concreta,
Mas há possibilidade, sim. Muito obrigado, Toninho. De nada, eu que agradeço.